Bom dia, a graça e a paz do Senhor Jesus. Veremos hoje o capítulo de número 12 de 1 Coríntios, do livro da Bíblia do Novo Testamento. Abra aí a sua Bíblia, abra aí em 1 Coríntios, no capítulo 12, e faça uma leitura prévia antes de nos ouvir. Nós somos aqui do canal da Semeadores, semeando mensagem de vida para o seu coração. Todos os dias estamos aqui pela igreja Os Semeadores. Hoje nós veremos os dons são para a edificação do corpo de Cristo. Entendeu? Os dons são para a edificação do corpo de Cristo. É óbvio que eles permitirão a sua edificação também, mas eles não visam exclusivamente o seu crescimento, comparado com os outros, mas o crescimento para todos. Então, eu sou o pastor Daniel Deusdete. Como dissemos, Coríntios não foi escrita de qualquer modo, mas foi escrita para principalmente combater a rebeldia, as divisões e a falta de amor que tinham sido causadas pelo orgulho e pela presunção da igreja de Corinto. Sobre os dons espirituais, Paulo aqui vai falar dos dons do Espírito Santo, que o Espírito Santo distribui a cada um conforme seja útil à sua igreja, a qual somos nós coletivamente e individualmente como partes do corpo. Quando os dons viram coisa e as queremos cobiçar para termos, então em nós não opera o amor. Antes queremos ser melhor do que nossos irmãos, possuindo dons que ele não tenha. Desejai ardentemente os dons, ele vai dizer em 1 Coríntios 14, 1. Vejamos na íntegra o versículo em questão. Segui o amor e procurai com zelo os dons espirituais, mas principalmente que profetizeis. Reparem que o primeiro, ele fala de seguir o amor, para depois dizer procurar com zelo os dons espirituais. Sabem por quê? Porque o dom não será para nós uma coisa ou algo que nos transforme em seres especiais melhorados em comparação aos nossos irmãos. Os dons não são para outra coisa senão para a edificação da sua igreja, conforme Deus o queira. Nós estamos na terceira parte da carta aos Coríntios, começamos lá no capítulo 7, iremos nessa terceira parte até o capítulo 16. Estamos vendo que Paulo respondeu às questões levantadas na carta enviada pela igreja de Corinto. Ele falou em detalhes sobre os desafios específicos enfrentados pelos coríntios, que envolviam relacionamentos conjugais, divórcio, virginidade. Como dissemos, depois de tratar das questões levantadas pelos da casa de Cloe, Paulo se volta então para essas outras questões levantadas pela igreja. Assim, nós dividimos também essa parte em subseções, e nós estamos na subseção D, que são os dons espirituais, que abrange os capítulos 12, o 13, que vai falar o capítulo do amor, e o capítulo 14. Então, são 3 capítulos aqui específicos sobre os dons espirituais, e a regra é essa: o amor, a edificação do corpo de Cristo. Ok? Depois de tratar de 2 problemas do culto da igreja em Corinto, Paulo aborda uma questão intimamente relacionada a isso, os dons e a manifestação do Espírito na igreja. A argumentação de Paulo também se divide em 4 seções. Vejamos a primeira, a diversidade de dons dentro da unidade da igreja. Veremos nesse capítulo a unidade e a diversidade de dons. Paulo começa o assunto falando sobre a preocupação principal, a necessidade de união e a despeito mútuo entre cristãos de Coríntios que manifestavam o Espírito. Os dons espirituais eram outra questão levantada pelos coríntios na carta que enviaram a Paulo também. Então, além daqueles motivos, nós também podemos colocar como os dons foram também objeto de dúvida dos coríntios em carta dirigida a Paulo, que Paulo está respondendo. Como prefácio ao assunto dos dons, em Corinto, Paulo lembra os seus leitores do contraste entre suas experiências pagãs e essa cristã. Não está claro se alguém estava de fato pronunciando maldições contra Jesus. É possível que Paulo estivesse formulando uma situação hipotética ou talvez se referindo a ocasiões em que as autoridades exigiam que os cristãos negassem o Senhor. De qualquer modo, o objetivo de Paulo nesse versículo refere-se ao conteúdo desses pronunciamentos. Tendo em vista o capítulo 14, versos 6 a 19, pode-se inferir que o apóstolo estava antecipando seus argumentos sobre a virtude da linguagem compreensível. Os pagãos também experimentavam o dom dos pronunciamentos, o poder, aliás. Experimentavam o poder dos pronunciamentos, porém a questão mais importante era as palavras em si. O verso 3 é fundamental para entendermos o ministério do Espírito Santo na vida de todo crente.
Paulo afirmava que ninguém que fala pelo Espírito de Deus diz Jesus seja amaldiçoado. E ninguém pode dizer Jesus é o Senhor a não ser pelo Espírito Santo. Isso é muito importante nessas questões. Os dons podem ser diversos, mas o Espírito é o mesmo. Os coríntios enxergavam a importância do dom de línguas, de modo que Paulo lembrou-os que as variedades dos dons distribuídos à igreja procede do mesmo Espírito. As expressões o Senhor é o mesmo e o mesmo Deus revelam a importância da doutrina da Trindade e apoiam a preocupação de Paulo quanto à unidade em meio à diversidade. Temos, assim, diversidade nos tipos de dons, de ministérios e na forma de atuação, mas sempre o Senhor é um só. E o objetivo disso tudo é visando um fim proveitoso, a edificação do corpo de Cristo. Sempre que você lembrar dessa palavra dons do Espírito Santo, ministério, você pensa em corpo de Cristo. Você pensa na coletividade. O cristão pode interpretar de modo totalmente errado o propósito dos dons espirituais, chamado aqui de manifestação do Espírito, caso passe a utilizá-lo visando objetivos egoístas. Os dons são variados porque as necessidades da comunidade cristã também são variadas. Nos versos de 8 a 10, veremos aqui uma lista de dons, mas não tem os mesmos a intenção de ser um catálogo exaustivo. Há outros incluídos no verso, por exemplo, 28, e pode se referir apenas aos dons mais evidentes ou necessários em Corinto. Não é necessário supor que esses dons se manifestem em todas as igrejas. Nem há evidências bíblicas disso. A lista em Romanos 12, de 6 a 8, por exemplo, inclui apenas 2 entre os dons mencionados aqui, profecia e fé, e omite aqueles considerados miraculosos, como o dom de curar, ou de falar em línguas. Não há como determinar a natureza de alguns dons listados em 1 Coríntios, pois o Novo Testamento não fornece em nenhuma passagem nada próximo de uma descrição satisfatória. O que Paulo pensa a respeito desses dons só pode ser determinado em termos gerais. Por exemplo, qual seria a diferença entre palavra de sabedoria e palavra de conhecimento? Do mesmo modo, não está clara a razão de Paulo ter listado individualmente os dons da fé, que possivelmente se referem à capacidade de realizar feitos sobrenaturais, curar e operações de milagre. A referência ao discernimento de espírito talvez deve ser compreendida à luz do capítulo 14, verso 29. Entretanto, a nossa incapacidade para determinar a função exata de alguns desses dons não obstrui a compreensão sobre o assunto principal dessa passagem, a diversidade de dons que Deus nos concede, tendo como objetivo a unidade da igreja, verso 11. É difícil definir com clareza esse dom da profecia. Ele pode se referir, por exemplo, à pregação e revelação no conteúdo das Escrituras. Ele pode ser profecia inspirada, como a dos profetas do Antigo Testamento. Ele pode ser uma exortação espontânea. Ele pode ser divulgação de informações específicas sobre o presente ou o futuro. Num sentido mais amplo, todos os cristãos são profetas, que por meio do Espírito Santo declaram as grandezas de Deus. Porém, na prática, a profecia e o dom de ensino são coisas diferentes. No Novo Testamento, a profecia geralmente se refere à exortação e, às vezes, a acontecimentos futuros. O Novo Testamento apresenta literatura profética comparável aos escritos dos profetas do Antigo Testamento. Várias profecias autoritativas e inspiradas estavam restritas ao período de fundação da igreja do século I. Há muito debate sobre a descrição exata desse dom de variedade de línguas. Para alguns, refere-se ao falar em estado de êxtase, possivelmente relacionado à língua dos anjos. Porém, não há evidência que apoie essa concepção e nem Paulo afirma existir uma língua de anjos. A referência em 13:1 é hipotética, que é o capítulo do amor, ainda que eu fale a língua dos anjos se não tiver amor. Por outro lado, o Novo Testamento fornece clara e inequívoca evidência de que o Espírito Santo concedeu aos primeiros cristãos a capacidade para falar línguas humanas estrangeiras reconhecíveis, idiomas contemporâneos. As línguas faladas na igreja de Corinto precisavam ser interpretadas por meio de dons espirituais e soavam como línguas estrangeiras, mas não há como determinar a natureza específica delas. Embora essa interpretação também possa ser questionada, é a que fornece mais sentido provável para o termo línguas. É, no entanto, o Espírito Santo que as
distribui como lhe apraz. Precisamos perceber a importância dessa breve expressão, pois isso nos ajuda a enxergar a lista anterior de dons em sua perspectiva correta. O Espírito concede dons específicos a cristãos e igrejas de acordo com a sua vontade, e assim sustenta o povo de Deus de modo soberano. Esse fator irá explicar o motivo por que o Novo Testamento não fornece listas e explicações detalhadas sobre dons. Eles variam bastante de acordo. A igreja tem liberdade para orar a Deus pedindo dons com o objetivo de cumprir determinadas necessidades, mas essas orações devem ser oferecidas em submissão à soberania e sabedoria perfeita de Deus. Todo o corpo é um. A descrição da igreja de Corinto como um corpo constitui um dos ensinamentos mais importantes e característicos de Paulo. Na verdade, o apóstolo recebeu uma revelação especial sobre esse mistério, algo que estava oculto há muito tempo. O povo de Deus, tanto judeus quanto gentios, agora formavam um só corpo por causa da exaltação de Cristo. Tanto a existência quanto o crescimento da igreja provém dessa unidade estabelecida por Cristo por meio do Espírito Santo. Ele nos fala no verso 13 que em um corpo só todos fomos batizados, em um só Espírito, e a todos nós foi dado a beber de um só Espírito, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres. A ênfase na palavra todos e a referência aos sacramentos nos trazem à memória uma descrição semelhante dos israelitas em 10, de 1 a 3. O batismo do Espírito, isto é, a inclusão dos cristãos no corpo de Cristo, é uma das verdades simbolizadas e seladas pelo batismo com água. Pode-se dizer que ele representa um sinal que marca o ingresso do indivíduo na aliança de Deus. De modo semelhante, participar da ceia do Senhor indica a comunhão permanente do cristão com o corpo. Esse privilégio maravilhoso é uma bênção desfrutada por todos os cristãos professos e admitidos na igreja, e não apenas por um grupo seleto e superior. Paulo enfatiza tanto esse aspecto universal quanto a unidade que ela implica. Dos versos 14 ao 20, tendo demonstrado a unidade da Igreja de Cristo, Paulo passa ao tema da diversidade. Então, primeiro ele tratou da unidade, para depois ele tratar da diversidade, não sendo, como já dissemos, exaustivo. Ele corrige o erro dos coríntios ao demonstrar a necessidade e utilidade dos diversos membros do corpo humano, cada um exercendo funções diferentes. Como havia feito nos versos 11, no verso 18, o apóstolo volta a apoiar o seu ponto de vista na soberania da vontade de Deus, que dispôs os membros, colocando cada um deles no corpo como lhe aprouve, no verso 18. Sem dúvida, os coríntios que negavam a validade de certos dons estavam, na verdade, rejeitando o cuidado de Deus pelo corpo de Cristo. Paulo salientou a unidade, não a uniformidade. Então, unidade sim, uniformidade nos procedimentos, principalmente envolvendo dons e Deus, nunca. Como que dizer que os dons cessaram? Que é o Espírito Santo que é o dono deles, não somos nós. Essa preocupação com os mais fracos fornece pistas importantes para entendermos o problema que Paulo está tratando, pois manifesta outra dificuldade dos coríntios para o qual o apóstolo chamou a atenção na maior parte da carta: o falso sentimento de realização espiritual e bem-estar. Essa falsa confiança produziu em alguns coríntios uma atitude de superioridade e desprezo para com os cristãos aparentemente mais fracos e menos dignos. Nesse contexto, a preocupação principal de Paulo era tratar dessa atitude depreciativa quanto a certos dons, possivelmente em favor do dom de línguas. As categorias listadas no verso 28 são diferentes daquelas apresentadas nos versos de 8 a 10. Isso vem confirmar que Paulo não estava interessado em fornecer uma relação exaustiva, como também nós já dissemos aqui, não existe. Vou falar todos os dons do Espírito Santo. Em primeiro lugar, o Espírito Santo, ele é soberano, não sou eu que sou soberano. Aqui começa com apóstolos e profetas, que considerava como fundamento, Efésios 2:20, e acrescentou uma terceira categoria, mestres, tornando essa lista semelhante à de Efésios 4:11. Embora os termos gregos traduzidos como socorro e governo não ocorram em nenhuma outra passagem do Novo Testamento, provavelmente Paulo está pensando aquele que exerce misericórdia e o que preside, de Romanos 12:8. As perguntas retóricas nesses dois versículos, 29 e 30, levam ao ápice o argumento de Paulo. Os cristãos
não devem esperar que todos recebam os mesmos dons. É óbvio, pois Deus os distribui de acordo com a sua vontade. E não só isso, é de acordo com a sua vontade e para edificação do corpo de Cristo. Veja aí versos 11 e 18. O seu sábio conselho incluía procurar com zelo os melhores dons. O significado dessa frase tem sido questionado. Alguns acreditam que se refere aos dons mais importantes, relatados no verso 28, especialmente o dom de profecia. Outros argumentam que a frase serve de introdução ao debate que vai acontecer agora sobre o amor no capítulo 13. O mais provável, no entanto, é que Paulo esteja antecipando uma ideia que escreveu um pouco mais à frente: procurar e progredir para a edificação da igreja. Então, procurar os melhores dons tem um sentido, é para a edificação do corpo de Cristo. Ou seja, os cristãos devem falar com entendimento para instruir outros. O verbo procurai, traduzido no imperativo afirmativo, também pode ser traduzido como simples declaração atual. Isto é, Paulo pode estar argumentando que os coríntios se preocuparam tanto em buscar os melhores dons que perderam de vista o propósito ao qual eles se destinam. Antes de explicar o que dizer como melhores dons, veja o capítulo 14, Paulo chama atenção para a condição essencial ao exercício apropriado de qualquer dom, ou seja, o amor. Começa assim o capítulo 12, a respeito dos dons espirituais. Não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Esse é o primeiro versículo do capítulo 12. O último é o 31. Entretanto, diz assim: procurai com zelo os melhores dons. E eu passo a mostrar-lhes ainda um caminho sobremodo excelente. Os melhores dons, como já dissemos, é para a edificação do corpo de Cristo. Lembrando sempre que quem tem os dons é o Espírito Santo. Ele é soberano e distribui para um objetivo, a edificação do corpo de Cristo. Onde houver necessidade de um dom sobrenatural, pode ter certeza que vai se manifestar de acordo com a soberania do Espírito Santo e de acordo com a necessidade. Então não adianta você querer, eu quero operar milagres. Deus tem que ter propósitos nisso. Ele pode operar milagres, sim. Podemos ver que os dons se manifestam pelo Espírito Santo. Paulo nos explica que os dons, os serviços e as realizações são diversas, sendo a manifestação concedida a cada um para um fim proveitoso. É mediante o Espírito que a cada um é realizada, distribuída e dada a palavra da sabedoria, do conhecimento, a fé, a operações de milagres, a profecia, ao discernimento de espíritos, a variedade de línguas e também a capacidade para interpretá-las. Amanhã veremos aqui um dos capítulos mais importantes sobre dons, capítulo 13 de 1 Coríntios. O amor está aí nas mãos de Paulo. Amanhã, capítulo 13. Inscreva-se aí no nosso canal, clica no sininho à sua esquerda e dê o seu like. Não esqueça de fazer isso ajudando o nosso canal. A parte escrita aí você vai encontrar em jamaisdesista.com.br. Nossa loja virtual você acha a Bíblia de Estudo de Genebra, outra Bíblia e outros materiais, ossemeadores.com.br. Nosso programa de rádio, toda quarta-feira, programa de rádio com o pastor Johnny Ramos, lá da Suécia. E ele prega lá na nossa igreja também, por intermédio da internet. Então, a todos, um bom dia e que Deus possa nos conceder as suas bênçãos. E como dissemos sempre, e assim proclamamos, porque estamos aguardando a sua vinda, Maranata, ora, ora, vem, Senhor Jesus. Deus abençoe sua vida, família e ministério. Até amanhã, se Deus quiser.